não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Só o som que o ai produz na escuridão. Então o céu será no além e o sul não será sul. Então do ai todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Então, como eu comentava com vocês anteriormente, nós estaremos falando agora sobre as taças da ira de Deus. Até aqui nós comentamos sobre os selos, as trombetas, mas agora é sobre as taças. Por quê? Porque quando nós falamos sobre as trombetas ali, nós vimos que só parte da terra foi atingida. Nunca o todo, como um princípio. Mas agora nós estamos começando a enxergar que a Bíblia está dizendo como um todo. Isso quer dizer o quê? Que todos serão atingidos por causa do quê? Por causa da ira de Deus que se levantou. Então vamos agora ao estudo das taças, que elas são mais curtinhas, tá? Não são tão compridas igual os outros textos. Então os comentários ali. Você pode ver que a gente, quando fala de taças da ira de Deus, você já está notando, e eu vou explicar para vocês por que parece uma tigela e não taça. É que a nossa Bíblia ela tem uma tradução um pouco equivocada quando é colocada. Os homens não encontraram palavras certas para colocar e acabaram colocando taça, mas na verdade são tigelas da ira de Deus, mostrando como como é grande a ira de Deus contra os seres humanos. 7 taças da ira de Deus. A palavra que aqui se traduz taça pode dar a impressão de como recordava Jorgito, que era um escritor, que é uma taça pequena. Há 2 palavras que podem ser traduzidas. Taça, a palavra poterion, que se está acostumado a traduzir cálice, e a palavra fiala, que pode ser traduzida como taça, mas não uma taça pequena, mas sim como se traduz taça ou tigela. Assim aqui não se usa a palavra poterion, mas a palavra fiala. As 7 fialas, ou seja, as 7 taças da ira, ou as 7 tigelas da ira, né? Não é algo pequeno. A palavra taça é algo sério, como se diz. A quem não quer caldo, se lhe dão 2 taças. Bom, essa palavra que aqui na Reina Valéria se traduz taça, é a tradução da fiala, que pode ser traduzida apropriadamente como taça ou tigela da ira de Deus. Então aqui você está vendo um modelo, né, que é uma tigela, e elas são grandes porque elas irão englobar toda a terra. Aqui é só para vocês saberem o espaço de trabalho de cada taça, né? Primeira taça vai trazer úlcera em quem tiver a marca da besta. A segunda taça, de Apocalipse 16:3, o mar se torna em sangue, agora o mar todo, tá? Não é mais uma parte. Terceira taça, Apocalipse 16:4-7, os rios se tornam em sangue, agora todos os rios. Quarta taça, Apocalipse 16:8-9, o aquecimento do sol. Quinta taça, Apocalipse 16:10-11, trevas sob o trono do anticristo. Sexta taça, Apocalipse 16:12-16, seca o Eufrates e a guerra do Armagedon. Sétima taça, Apocalipse 16:17-21, raios, terremotos e meteoros. São tudo isso que as grandes tigelas irão trazer sobre a terra. Já são grandes, porque serão grandes
grandes serão as coisas que irão ocorrer com os seres humanos agora. Vamos lá. Aqui eu fiz um resumão para vocês verem, né? A primeira taça está aqui, ó. Primeiro anjo foi e derramou sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Então todos que tinham a marca da besta, que nós ainda não sabemos realmente o que é, mas muitas pessoas utilizam o microchip como sendo a marca da besta. Sabe por quê? Porque justamente o microchip, ele possui uma bateria de lítio, semelhante a que tem o nosso celular. E se essa bateria de lítio ela vier a explodir, o que ela causa? Ela vai causar um grande ferimento nas pessoas que têm. Uma queimadura brava mesmo, tipo um câncer, que vai um câncer ou uma úlcera que vai sair no ser humano que tiver a marca. Isso quer dizer, quem tem na testa ou na mão vai ficar com uma baita de uma bola em cima. Isso também demonstra a destruição de todo o sistema econômico mundial. Quando Deus destrói praticamente a marca da besta, que era o único instrumento de compra e venda do ser humano, também no final vai acabar toda a compra, o ser humano não vai conseguir mais comprar, nem vender, nem fazer mais nada. Porque o instrumento de utilização para isso era a marca. Então toda a economia mundial começa seu colapso. Depois nós temos o segundo anjo derramou a sua taça no mar. E esse transformou-se em sangue, como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. O mar ficou avermelhado como o sangue. E aqui diz transformou-se em sangue como de um morto. Não se dá para entender ao certo se esse era um sangue real ou simplesmente uma quantidade de substância tóxica colocada. Mas aqui a Bíblia não usou como, né? Ele usou em sangue. Então talvez aí agora o sobrenatural comece realmente a operar sobre toda a terra. Não mais como nós tentávamos encontrar informações aproximadas do que seriam realmente. Talvez essa taça realmente trouxe o sobrenatural, o mundo realmente invisível ao mundo físico mesmo, com toda a sua potencialidade. Próxima taça, o terceiro anjo a derramou, e a taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Isso quer dizer, antes o mar, mas o mar é água salgada, quase ninguém se utiliza. Agora as fontes das águas já tinham sido feridas antes por um grande meteoro, que a tornou elas amargas, agora elas viraram sangue e desceram para o mar. Então agora o mar e as fontes das águas, que eram instrumentos para o homem sobreviver, também se transformaram em sangue. O homem não teria mais condições nenhuma de sobreviver agora. O homem estava totalmente sem aquilo que é principal. Nós aguentamos até 30 dias, ou até, já teve gente que aguentou até mais, sem comida. Mas ninguém aguenta 3 dias sem água. É difícil. Sem água, nosso corpo todo começa a se degenerar. Fraqueza, tudo, já que nós somos em torno de aproximadamente 70% líquido, nosso corpo quando começa a perder líquido e não tem mais reposição, o homem a tendência dele é morrer mais rápido. O quarto anjo derramou a sua taça no sol e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Isso quer dizer, o calor do sol vai ampliar-se de tamanha forma, né? Tamanha forma que vai atingir todo o ser humano. Mas lembram que uma das grandes taças ali, ela já havia ferido uma parte do sol. Vocês já lembraram disso? Uma parte da terra, uma parte das estrelas. Isso já havia causado o quê? No período das trombetas, não das taças, mas das trombetas. Isso já causaria uma redução, um aumento de calor em determinado lugar e escuridão demais no outro. E agora diz que o sol se tornou totalmente, o sol se abriu. O que estava ferido agora, ele abriu-se por inteiro. Como se ele tivesse entrado num estado de metade e depois ele abriu-se por inteiro e liberou todo o seu calor. E os homens foram abrasados com esse calor imenso que o sol lançou. Nós já vemos isso hoje, é um comentário para frente, mas nós já estamos sentindo um pouco dos efeitos de como está o nosso planeta, né?
O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia os homens mordiam a própria língua. Olha como ficou o trono da besta. Nós já vemos que aqui o sistema 666 foi destruído. E agora essa taça feriu o reinado da besta. Quer dizer, a discórdia foi colocada no meio. Será que esse ser realmente está no controle? Porque antes o povo disse, quem é semelhante à besta? E quem poderá pelejar contra ela? E agora as pessoas começam a entrar em agonia. Começam a ficar agoniadas. Por quê? Olha só. Primeira taça, perde-se o controle econômico mundial. As águas viram sangue, os rios viram sangue, né? O sol abrasa e as pessoas começam a desconfiar. Será que esse homem realmente está controlando tudo mesmo? Será que o dragão tem todo esse poder mesmo? Porque o reino parece se esfacelando, né? Então as pessoas entraram em agonia, angústia, um tipo de angústia que entrou dentro do coração deles, que eles não conseguiam mais suportar. E o reino da besta ficou tenebroso e a desconfiança brotou nas pessoas que estavam naquela época, ou viveriam aquele momento. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fossem preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Lembram que lá nos trombetas nós tivemos isso? E vi um exército, 250 milhões, e João disse que ouviu o número deles, né? Dos soldados que vinham. Agora derramou sobre o rio Eufrates secou, e os reis do Oriente começam a aparecer por ali. Pense na China, pense na Rússia, pense nesses países todos descontentes com o domínio da besta agora, porque ela prometeu muito e agora não fez nada. Então começam agora eles a quererem passar para o lado de cá em busca de riquezas, em busca de alguma coisa que possa satisfazer, que possa novamente trazer vida ou paz ao seu planeta. Pense nesses países todos descontentes, não é? Os orientais todos descontentes, os tigres asiáticos todos descontentes com a besta agora, e começam agora a preparar uma verdadeira guerra civil. E a besta se vê apertada porque ela não tem mais o controle econômico, ela perdeu. Ela perdeu, o reino dela está em agonia e ela começa a se apertar. Então agora nós vemos aqui, o sétimo anjo derramou sua taça no ar. E do santuário saiu uma fonte de voz que vinha do trono dizendo, está feito. Houve então um relâmpago, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e deu o cálice de vinho do furor de sua ira. O termo terremoto ali é seismo. Seismo é um termo grego que indica um terremoto de proporção imensa. Então acredita-se que com esse grande terremoto que houve, que haverá sobre a terra, o mundo terá sua geografia totalmente alterada. Totalmente alterada. Montanhas, morros, montanhas que existiam desceriam, montanhas que estavam abaixo das águas subiriam, e o mundo, talvez alguns acreditam que o mundo voltaria a ser como ele era antigamente. Ele voltaria a estar reunido tudo por terra, para facilitar tudo aquilo que Deus haveria de fazer no futuro. Não haveria mais divisões entre oceanos. Alguns acreditam que essa seria o momento certo. Mas vamos para frente. Aproxime este final e Jesus